Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Hoje nós vamos na nosso 35º dia da quarentena de fortalecimento espiritual. Então vai compartilhando rapidamente aí. Hoje estaremos falando sobre a diferença. Outro dia nós comentamos, né, que a maior injustiça é a igualdade. Não existe injustiça maior do que a igualdade. Exatamente. Boa noite a todos. Hoje falaremos a respeito da diferença, né? Deus, na sua palavra, fala inúmeras vezes a respeito da diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. E isso fica muito evidente, muito claro, né? E sobre isso nós vamos estar falando hoje. Então, se você tem servido a Deus verdadeiramente, com integridade, com a sua vida, com a sua palavra, você certamente vai ver a diferença na sua vida. Tem que ver, porque é promessa de Deus. Exatamente. Primeiro vamos iniciar então aqui falando o que o apóstolo Paulo ele disse, né, em 2 Timóteo. Olha o que ele diz: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Então, preste atenção. Deus não nos dá espírito de covardia. Ou seja, se eu digo, eu tenho a Deus na minha vida, então você deve deletar da sua mente o temor, a covardia, o medo, porque está escrito que o Espírito de Deus não é covarde. E mais diz, e sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Então, se eu tenho o Espírito de Deus, eu não posso conviver com ódio. Porque o Espírito de Deus, ele vem acompanhado do amor. O Espírito de Deus, ele vem acompanhado com poder. Poder para quê? Para que será que Deus daria poder a você? Esse tema, a diferença, muitas pessoas, elas aprendem ao contrário, né? Elas aprendem que todos nós somos iguais, né? E que todos nós devemos receber igualmente. Isso está errado. Essa forma de pensar, sua ou minha, quando eu aprendi a respeito disso, é injusto. Se Deus agisse assim, Deus seria injusto, né? Então, para que Deus faça a diferença na sua vida, você deve, então, agir de forma diferente com os demais, né? Quando Deus ele olha para você, o que ele vê? O que Deus, olhando para a sua vida, o que ele vê? Ele vê uma pessoa que age realmente de forma diferente? Ou ele vê uma pessoa que age como todo mundo age, né? Com mentira, com incredulidade. Então é aquilo que a gente sempre fala, né? Na verdade, a palavra de Deus, ela sempre cai no mesmo, né? Nós exigimos a diferença em nossas vidas, que Deus faça mais por nós, mas nós não estamos dispostos a fazer mais por Deus, né, Paulo? Aí fica difícil. Fica difícil. É que eu estava lendo aqui um versículo, você entrou no outro ali. Mas é exatamente isso que você está falando, né? Então, quer dizer, o Espírito de Deus, não que você é melhor do que ninguém, até porque Deus, ele olha todo mundo igual. Deus, ele nos ama igual. Mas existe uma diferença, é claro que existe uma diferença. Você que tem
vários filhos, por exemplo. Você ama todos os seus filhos, acredito eu. Mas é óbvio que existe uma diferença entre aquele filho que te obedece, aquele que é disciplinado, aquele que é fiel e aquele que é mais rebelde, aquele que é mais relaxado. Então, existe uma diferença. Isso não é acepção de pessoas. Deus, ele ama todo mundo. Mas eu tenho outros versículos aqui, por exemplo, que fala claramente que Deus, ele fará diferença na vida daqueles que o servem, que é o que a Bianca estava falando aqui. Vou ler agora para vocês, então. Em Malaquias, Deus, ele diz assim: então, aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, preste atenção aqui, falaram uns com os outros e o Senhor ouviu o que disseram. Então, o que eu observo aqui primeiro é que Deus, ele observa tudo que você fala. Não tem jeito. Você pode estar sozinha, sozinho, ou em algum lugar onde supostamente não haja ninguém. Está aqui escrito que quando os que temiam a Deus falaram um com o outro, Deus ouviu o que eles disseram. Então, o primeiro cuidado que você deve ter é esse. Tudo que você fala, Deus escuta. Tá? Aí, continuando, ele diz: na presença dele, né, de Deus, então foi escrito um livro, um memorial, olha que interessante, para registrar os nomes, não de todos, mas dos que temiam e que sempre, algo contínuo, sempre honravam o seu nome. Então, repito, Deus ama a todos, mas ele vai fazer uma diferença sim, entre aqueles que o honram e aqueles que não o honram. E aí no verso 17, diz assim, Deus, ele diz, né, a Malaquias: eles serão meu povo futuro. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, então isso vai acontecer, esse dia vai chegar. Eles serão o meu tesouro especial. Imagine qual é o tesouro especial de Deus. Aí ele fala: terei compaixão deles, como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Deus, ele vai ter compaixão do seu filho que é obediente. Já do seu filho, que ele também ama, mas que é desobediente, você pode acreditar, haverá punição, haverá consequências. O próprio Senhor Jesus, ele diz isso. E para finalizar, o verso 18, ele diz: então vocês verão outra vez. Por que outra? Porque já é algo que, para Deus, a diferença para Deus é algo comum. Deus sempre vai fazer diferença na vida daqueles que honram a Ele. É algo habitual. Inclusive, aqueles que desobedecem a Deus, são esses os que reclamam, os que criticam, os que murmuram, os que duvidam, os que difamam. Então Deus, no verso 18, ele fala para Malaquias: então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E agora? E agora? Será isso verdade ou não? E agora, será que isso não explica a você o porquê que Deus talvez não tenha feito a diferença em teu favor? Será que isso aqui não esclarece para você que não é suficiente você dizer que ama a Deus, que é filho de Deus? Que é imprescindível que você também obedeça a Deus, que você honre a Deus, que você sirva a Deus, que você não seja uma pessoa mal. Está aqui escrito: entre o justo e o mal. Pecadores todos somos, mas há aqueles que procuram viver uma vida correta. E há aqueles que vivem a Deus dará. E ainda bate no peito e diz: não, eu sou assim e quem me quiser vai ter que me aceitar assim.
Então, Deus ele faz a diferença entre aquele que o serve e o que não serve. Então, se você deseja, se você quer que Deus te abençoe, que Deus também faça diferença na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, na sua vida, em todos os aspectos, você precisa então entender que tudo que você fala, Deus escuta. Você precisa temer a Deus e começar a partir de agora a honrá-lo e a servi-lo. E certamente você vai entrar nesse grupo que fará a diferença. É porque, como eu estava falando anteriormente, né? O que Deus vê na gente? Porque são muitas as pessoas, Paulo, que insistem em dizer que elas são evangélicas, que elas são cristãs, que elas são crentes, que ela tem a religião delas. São pessoas que vivem uma vida de derrota constantemente em todas as áreas da vida dela, porque o interessante, antes de eu concluir esse pensamento, eu vou fazer um parênteses. É interessante porque quando a gente fala de bênção financeira, primeiro que quando falamos de prosperidade, a gente está falando, prosperidade não significa só ter dinheiro. Prosperidade em todas as áreas da sua vida. Você pode ter muito dinheiro e não ser próspero, porque a prosperidade é felicidade, alegria, paz e um monte de coisa. É uma vida próspera, né? Mas nós também mencionamos a vida econômica, porque a vida econômica também faz parte da prosperidade, né? Só que quando a gente fala de prosperidade para muitos cristãos, evangélicos, de forma geral, é como se isso fosse uma forma errada de pensar. É como se você ser próspero não fizesse parte das bênçãos de Deus. É como se uma pessoa próspera, eu vejo muitas pessoas falando, inclusive quando perdem atendimento pra gente, é como se ser próspero fosse pecado. A pessoa próspera é porque ela é orgulhosa, quem tem mais dinheiro é porque é orgulhoso, é porque é assim que é assado. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque a Bíblia diz que nós somos o que pensamos, né? É. Então, eu faço esse parênteses porque quando Deus olha para você, o que ele vê, né? Então, são muitos os evangélicos, os crentes de forma geral, cristãos, que insistem em dizer que vivem uma vida de miséria em todos os aspectos, não estou me referindo só à vida econômica, seu casamento, seus filhos, a sua vida de forma geral, e ela diz que serve a Deus. Eu não estou dizendo de momentos de luta, porque isso todos nós temos. Eu já com meu esposo já dormi no chão, já passei fome, servindo a Deus no altar. Já não tive que comer durante muito tempo. Então não é disso que eu estou falando, de momentos de luta. Estou falando de uma vida inteira dizendo que serve a Deus, só que numa vida de derrota total. Posso dizer que é uma palavra forte, mas de desgraça total. Quer dizer, não coincide, Paulo. Não coincide. Entende o que eu estou tentando dizer? Então, porque é uma promessa, haverá uma diferença. Haverá uma separação daquele que serve e daquele que não serve. E servir a Deus, meu amigo e minha amiga ouvinte, não é você ir na igreja todo domingo e louvar o Senhor. Isso não é servir a Deus. Usar uniforme. Servir a Deus não é usar uniforme todo domingo de manhã. Ter um cargo. E servir a Santa Ceia. Servir a Deus é uma questão de dignidade, de integridade. Quando Deus olha para os seus pensamentos, o que ele vê na sua intimidade, onde só ele pode sondar? Ninguém vê o que você pensa, só Deus. O que ele vê? Então é disso que se trata, Paulo. É o que está escrito. Eu vejo, o que me deixa assim um pouco inconforme e indignada é isso. Pessoas baterem no peito, falando que vivem uma vida de injustiça, uma vida de derrota, insistem em dizer que servem a Deus. Isso não cabe. É incoerente. É incoerente. Incoerente. O seu pai é rico e você vai ser uma pessoa oposta. Não tem como. Não casa. O próprio Jesus diz que a árvore se conhece pelos frutos. Os discípulos perguntaram, quem creu? Quem crê na palavra que a gente prega? Jesus disse, os sinais seguirão os que creem. Então, se você é uma pessoa que realmente é de Deus, então
a sua vida tem que ser diferente. Você tem que brilhar. Não tem jeito. Você tem que destacar. Não é ser melhor do que ninguém. Não é ser orgulhoso. Porque bom é só Jesus. Mas você tem que exalar o bom perfume. Você tem que dar bom testemunho. Não é só Deus, Deus conhece o meu coração. Não, Deus conhece o teu coração, mas as pessoas que estão ao seu redor também têm que ver a glória de Deus na sua vida. Os seus bons frutos. Claro. Disso se trata. Essa é a diferença que Deus quer que você faça. Tá? Então, o tema de hoje é exatamente isso. É a diferença. Você precisa fazer a diferença entre os seus colegas de trabalho, entre até mesmo a sua própria família, que de repente ainda não estão servindo a Deus. E normalmente, nós estamos falando desse tema porque normalmente, Paulo, as pessoas mais orgulhosas, né, são aquelas que insistem nesse tema. São os que não fazem a diferença, são os que reclamam, são os que criticam, são os que julgam, são os que condenam, jogam pedra, são essas pessoas, né? Eu não vou entrar no tema inveja, porque já é uma outra mensagem, mas caminhar juntos, né? A pessoa que não faz a diferença, comumente, ela fica olhando pro êxito do outro, tá? E, enfim, faça você a diferença. Se você realmente serve a Deus, é como está escrito aqui no livro de Malaquias. Eis que verão. Quem verão? Todos. Eis que verão a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Ponto final. Então, nós que dizemos que servimos a Deus, temos que sim exalar a diferença. Por que não? Isso significa ser orgulhoso? Isso significa ser querer ser melhor que os outros? Claro que não. Isso significa que Deus tem honrado a sua fé. É isso que significa. O que os outros vão pensar, aí já é um problema dos outros, não é mesmo? Exato. Porque a gente não pode agradar todo mundo. O que importa realmente, você serve a Deus com integridade, você faz o seu melhor para Ele, por Ele, então todos verão a diferença. Porque é isso que diz a palavra de Deus. É isso aí. E tem muitos outros versículos aqui que eu poderia falar, mas o tempo vai esticar e eu não gostaria que isso acontecesse. Então não insista no seu orgulho, não insista naquilo que te afasta de Deus, sabe? Seja humilde, faça para Ele, faça por Ele, porque certamente Ele vai mostrar a diferença para todos. Agora você entende melhor quando Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Para que nós somos a luz? Para fazer a diferença. Então, faça você também a diferença no seu casamento, na sua família, com seus filhos, no seu trabalho, no seu ministério espiritual, em todos os aspectos. E certamente Deus ele vai honrá-lo. Tá bom? É isso aí. O que diz aqui também Malaquias diz: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Será que uma joia? Onde você encontra uma joia, hein? Você encontra... Como que você guarda uma joia verdadeira? Você guarda ela junto ali com as suas bijuterias? A joia é algo separado. Especial. Especial. Você não encontra ali na lojinha da esquina. Uma joia custa caro. Uma joia, você tem que ir num lugar especializado para você comprar aquela joia. É exclusivo. Exclusivo. Então ele diz aqui, naquele dia serão para mim joias. Então uma joia, ela tem um grande valor. Então, se você realmente tem vai valer a pena, vai valer a pena você servir a Deus, porque você vai ser para Ele como exclusividade. Exatamente. Vai valer a pena, tá? Então é por isso que sempre haverá oposições para que você não honre a Deus, para que você não sirva a Deus, para que você não ouça a Deus. Então seja você um homem, uma mulher inteligente, de fé, e anele isso, anele isso. Deus, está aqui escrito, foi o primeiro versículo que o apóstolo Paulo escreveu, aqui ele diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim um espírito que dá poder, amor e equilíbrio. Então, se eu tenho o Espírito de Deus, eu preciso ter essas características do Espírito de Deus na minha vida. De valentia, de amor, de poder, de audácia, né? De ousadia, de autocontrole. Então,
É inaceitável, é inadmissível que você diga que está com Deus, mas se a sua vida não condiz, então medite nisso e tome a atitude correta. Reflita. E se você precisa e quiser a nossa ajuda, nós estamos de portas abertas. Estou atendendo muitas pessoas nesses dias, ainda que os cultos estejam sendo online. A Igreja Cristã Vinde a Mim está de portas abertas. Todos os dias nós estamos agendando pessoas para poder atendê-las. Então, se você deseja, me mande uma mensagem e eu vou certamente atender você também, tá bom? Inclusive, amanhã, domingo, 9 da manhã, se você deseja conversar comigo, eu vou estar na igreja a partir das 7h30 e o nosso culto é às 9 da manhã, tá bom? E qualquer outra dúvida, estamos à disposição, certo? Vamos fazer a nossa oração. Se for possível, onde você está aí, feche os seus olhos e peça para Deus agora. Agora é o momento. Eu acabei de ler aqui para você que Deus, Ele escuta, Deus, Ele ouve o que você fala com as pessoas. Então, certamente, o que você vai falar agora e com Deus, Ele vai atendê-lo também. Tá bom? Feche os olhos. Meu Deus amado e querido, em nome de Jesus, primeiramente pedimos a Ti clemência, misericórdia, porque quem somos nós para nos considerarmos justos diante de Ti? Sim. Sabemos que não há um justo sequer na terra. Verdade, meu Pai. Mas sabemos também, aprendemos, que devemos buscar a perfeição a cada dia. Disso se trata, que devemos de nos afastar de tudo aquilo que é mal. Então é isso que nos torna justos, aos Teus olhos. Eu te peço, meu Pai, ilumina a mente dessas pessoas. Fá-los entender que o Teu Espírito, meu Pai, não é de medo, de covardia. Que o Teu Espírito não é de ódio, de raiva, de mágoa, de rebeldia, de desequilíbrio. Não, o Teu Espírito é de amor, de poder, de autocontrole. É o Espírito da diferença. Louvado seja o Teu nome. O Senhor sim é justo, porque a maior injustiça seria a igualdade. Porque não é justo. É como aqueles 2 ladrões na cruz, meu Pai. O Senhor honrou aquele que fez a diferença. Então honra essas pessoas que oram conosco neste momento. Aonde chega essa oração, que chegue o Teu Espírito de amor, de poder e de autocontrole. E de valentia é o que nós declaramos aqui. Você que crê e recebe essa bênção, diga: eu creio e recebo esse Espírito. Amém e graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Que o Espírito de Deus esteja aí com você. Tá bom? Medite melhor nesses versículos que nós acabamos de ler aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Leia aí novamente, faça uma reflexão, porque esse é o Espírito de Deus. Seja temente a Deus e faça parte do pequeno grupo de diferentes. Tá bom? Deus abençoe você. E amanhã às 23 horas estaremos aqui novamente com todos vocês, tá bom? Um abraço a Cidinha, nosso amigo Paulo Freitas aí na China. Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. A todos aí na Argentina, no México e aqui no Brasil. Tchau, tchau. Tchau.